Olá, seja muito bem-vindo! Estamos iniciando mais um episódio aqui do Podolivecast, o meu podcast da podologia, e estamos em uma nova fase aqui, num novo lugar, novo estúdio, novo cenário. Estamos iniciando uma nova era de episódios aqui, sempre trazendo convidados especiais, profissionais da podologia, pessoas envolvidas com o nosso mercado de podologia, né? Para falar de tendências, de falar de técnicas, de falar de atualizações, de produtos, de serviços, enfim, para que a gente possa crescer junto, para que a gente possa também informar vocês sobre podologia, sobre o nosso mercado. E nesta noite de reinauguração, pode dizer assim, né? Estamos retornando. Eu trouxe aqui um casal muito especial, queridos, que são lá do interior de São Paulo, que vieram aqui no Rio de Janeiro, vieram para participar, para gravar curso, para ministrar curso. E aproveitei, então, falei, esse é o momento da gente aproveitar e fazer o nosso primeiro episódio dessa nova fase aí do Podolivecast. Então, estão comigo aqui, recebam os nossos convidados, meus convidados, Alberto Malaquias. Boa noite. E Bruna Rascassi. Isso. Eu fiquei com medo de errar esse nome aí, porque é nome... Tudo bem, gente? Bem, e você? Cara, muito bem, tô muito feliz de receber vocês aqui, né, nessa nova fase, nessa nova etapa, né? E, cara, é sempre friozinho na barriga, né? Trabalho novo começando, né? Mas tô muito feliz mesmo, sério mesmo, de coração, de ter vocês aqui. Para a gente recomeçar esse projeto, né? Então, eu quero aproveitar já, antes da gente começar, gente, inclusive, este podcast está sendo patrocinado pela Podalmaster, que é a nossa loja de produtos para podologia, e eles mandaram um presente para vocês. Ah, sério? Que legal! Olha só! Já começamos com presente assim? É, o presente da Podalmaster, que é nosso patrocinador. Que legal! A Podalmaster é uma lembrança, né? Para quem vem aqui no podcast, uma canequinha. Adoro! Adoro. Vou pôr aqui, coleção. ó, pra combinar, você já tá com uma caneca, eu vou pôr a nossa aqui, ó. Inclusive, essa aqui eu ganhei no encontro de podólogos que tivemos há pouco tempo, né? Em junho, agora em junho, Campinas, né? Lá em Campinas. Olha só, gente, olha personalizada, o negócio é maneiro demais. Faltou E aí- cabelo pra pôr aí, né? Pois é, mas você podia ter dado um investimento aqui, já profetizando o implante, né? Eu vou pedir na próxima eu vou pedir. Isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você, obrigado por estar com todo mundo aqui, vir ao Rio de Janeiro, voltar, né, esse reencontro igual você comentou, e essa oportunidade de estar participando dessa reinauguração, desse evento maravilhoso aqui. Muito obrigado pelo convite, Jonas. Eu queria já começar que vocês contassem um pouco, né, da trajetória, né? Alberto, especificamente, conheço já há muito tempo, né? Sim. A gente... Você sabe que eu brinco muito com a Mônica, né? A Mônica Krestinkov, né? Da Hagamush, da meu pai. Por quê? Porque a gente somos os filhos, a geração dos filhos, né? As mães trabalhavam, né? E aí, quando a gente estava lá em Campinas, ela falou isso, não, Alberto também tem que andar com a gente, né? Sim. Porque é a geração dos filhos também, né? Nós somos a segunda E geração. isso é muito legal, né? Porque, poxa, você vê as nossas mães que começaram, digamos assim, né, na podologia, e depois a gente veio e substituiu, né? E deu sequência ao trabalho deles, né? E cara, assim, pra mim é uma forma de honrar a minha mãe, né? A gente vinha falando um pouco sobre isso, né? Depois a gente pode entrar um pouco mais, né? A relação de honrar os pais, né? Honrar dando o nosso melhor pra eles, né? Não ficando acorrentado emocionalmente. Não fidelizar, né? Honrar, mas sem ficar ali fidelizado, preso, né? Muito bom. E aí você também, né, Alberto? Pô, você tava lá desde moleque lá, sua mãe que tinha lá a clínica aí movimentando tudo, cursos e tudo, né? E aí a gente se conheceu muito jovem lá, antes de fazer faculdade de fisioterapia, né? E o legal desse conhecimento nosso é aquela história de você for pra Campinas e ver um carro que você não tinha visto pessoalmente. Conta aí pra nossa história, pro pessoal ficar Primeira sabendo. vez que eu vi uma Ferrari na minha vida. De frente, assim, de verdade, sabe? Falei, meu irmão, isso aqui é muito bom, cara. Eu nunca vi uma Ferrari, meu irmão.
né? Hoje em dia tem várias aí, né? Várias. Aqui na Barra tem direto. Mas realmente foi emocionante, cara. Nunca mais esqueço daquele dia lá. Foi um lugar maneiro demais. Que bom. Mas me fala aí, conta um pouquinho, galera que não te conhece, conta um pouco da tua trajetória, né? Como é que você começou na podologia e depois essa expansão de conhecimento na físio, né? Manda ver aí. Legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Alberto Malaquias, né? Então, eu vou começar antes de mim, vou contar a história da minha mãe, que faz parte do nosso contexto aqui, né? Das nossas mães. Então, minha mãe é uma das pioneiras da cidade de Campinas na parte de podologia, mais de 40 anos na área, ela aposentou com 43 de profissão, tá bom? E isso já faz 5 anos que ela já aposentou. E aquela história que eu nasci dentro do gabinete podológico, né? Minha mãe atendeu grávida até o finalzinho, depois nasci, dali um tempo ela já voltou. Então, eu falo que eu ficava debaixo da maca, na cadeira podológica, né? Já estava ali envolvido no processo de podologia. Então, sendo influenciado por esse processo, a gente vai se apaixonando aos poucos, vai pegando conhecimento, e isso foi desenvolvendo algo dentro de mim, e aí chegou um momento que através do IBRAP, né, a sua mãe, que foi lá para Campinas, ministrou o curso técnico. Minha mãe, como da história de alguns pioneiros de Campinas, tinha aquele receio de estudo e tal. Então, vou trazer o filho jovem, que tá na dinâmica. Eu tinha recém-formado, tava ali com 19 anos. Então, foi interessante que na parte ali fizemos a parte prática, formação pelo IBRAP. Então, eu sou formado pela escola do IBRAP como técnico. Eu tenho muito orgulho de falar isso, de fazer parte aí dessa história. O IBRAP, né, essa correlação nossa. E aí, dessa história, aconteceram alguns treinamentos em Campinas. A Felícia veio na época com o meu paste, né? Com o produto dela dali da época. E ela junto com a minha mãe, junto com a sua mãe. Foi aí que teve o nosso primeiro contato. E fomos aí desenvolvendo. A partir daí, estava na podologia. E surgiu a oportunidade de fazer fisioterapia. Que, na verdade, eu conto a história que um grande sonho era fazer medicina. Eu tentei por 5 anos, né? Bati na trave, mas não entrei. E uma paciente virou e falou assim: Alberto, se você gosta de cuidar de pessoas, por que você não faz físio? Você sabe o que é fisioterapia? Isso foi interessante porque eu não tinha um conhecimento do que a fisioterapia fazia. E aí eu fui pesquisar. Eu falei, interessante, gostei dessa história. E prestei o vestibular, passei e comecei a cursar a fisioterapia. No meio do curso de fisioterapia, abre a graduação em podologia na cidade de São Paulo. O curso na Embi Morumbi. A primeira graduação tecnológica. Minha mãe falou, ela foi no congresso, voltou e falou assim, abriu o curso. Ela falou, eu não vou. Eu falei, eu vou. Mas você tá fazendo fisioterapia? Eu falei, vambora. Eu encaro as duas. Então foi uma época assim de extrema loucura, porque eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. São Paulo era segunda e terça, então era período integral, eles juntaram todo o período, a carga horária noturna e colocaram para facilitar que profissionais vierem do Brasil como um todo, ficassem somente 2 dias em São Paulo. E era assim que eu realizava. Acordava de madrugada, ia segunda-feira, o dia inteiro estudando, voltava, fazia fisioterapia à noite, voltava na terça-feira de manhã, cursava curso em São Paulo, podologia, voltava na fisioterapia à noite, na terça, e depois quarta, quinta e sexta, fisioterapia e clínica, trabalhava no sábado, descansava um pouco no domingo e começava a segunda-feira de novo. E assim foram 2 anos. Caramba. Aí depois que eu me formei em ambas, e praticamente me formei junto. Uma foi em janeiro e outra foi em julho, né? E depois que eu me formei, algo que me chamou muita atenção dentro da área da faculdade de podologia foi a confecção de palmilhas. Isso me chamou a atenção, falei, nossa, gostei desse negócio. Aí eu lembrei da informação que eu tinha da biomecânica, a parte da cinesiologia, falei, vou aprofundar. E aí eu comecei o processo de curso de aprofundar. Então, fiz ali um curso de programação neurosensorial, postroterapia, para poder estar trabalhando a posturologia local, uma formação internacional. Veio um pessoal da França, eu realizei em Londrina, foram 300 horas de curso com os franceses, assim, super puxado também no processo, módulo 1, módulo 2. Realizei isso graças ao apoio da Bruna. A Bruna foi assim, né, para quem não sabe, eu e a Bruna somos casados, né? Há 14 anos agora completando, né? Em outubro, só de casamento. E a Bruna falou, não, você vai. Eu acho que, uma coisa que eu quero deixar aqui até registrado, eu acho que muito mais de eu acreditar no que eu era, a Bruna muito mais enxergava quem eu era, né? E isso é uma coisa que eu reconheço. A Bruna tinha aquela visão e ela olhava e falava assim, nossa, Alberto, assim, assado. E então eu fui desenvolvendo gradualmente, me apaixonando. Aí surgiu a parte de fazer curso de confecção de palmilhas, começamos evoluindo. Fiz uma outra formação pelo sistema GDS, cadeias musculares articulares, sempre focada a parte da podoposturologia.
E recentemente eu me tornei especialista em biomecânica. Uma faculdade que nós estamos realizando, né? Que eu terminei agora a pós-graduação, lato sensu, e já estamos em processo para caminhar aí e sempre estudando cada vez mais. Ministrando sempre curso na área, né? Sendo um dos primeiros cursos da confecção de palmilhas para técnicos em podologia, que era um curso de 180 horas, 10 meses de duração. Então o pessoal tinha conhecimento de anatomia, biomecânica, a parte de confecção. O pessoal produzia 20 palmilhas no curso. O pessoal saía todo cheio de pó. Até no cantinho do olho tinha pó, né? Então, assim, um curso inovador que durante muitos anos aconteceu. E aí depois tivemos uma retomada aí, que eu passei por um processo de reciclagem. E agora retornamos novamente aos cursos. E ao seu convite, estou aqui de novo, num novo projeto, no projeto online, que já queria desenvolver há muito tempo. E graças a Deus estou aqui novamente. Sou eu, esse sou o Alberto Malaquias. Muito bom. Eu ia te perguntar, né? O que você mais gosta de fazer na podologia? Ele já respondeu, né? Palmilha. Tudo que envolve a parte de biomecânica, movimento. Sim. A palmilha foi o ponto-chave. Mas nesse meio tempo, eu tive contato com as bandagens elásticas biomecânicas, que é pouco difundida. O pessoal tem muito contato com a marca, com a parte sensorial, e ela tem uma específica para a parte de biomecânica, que dá um excelente resultado. A parte da ortoplastia, que é a massa de silicone, que é muito pouco difundida ainda dentro da podologia. E eu deixo para o pessoal aqui um convite do pessoal ter a ideia de introjetar mais nesse processo, praticar no seu dia a dia, porque a terapêutica é muito fácil de estar aplicando e só o podólogo pode. Porque a palmilha, a gente tem um detalhe, né, que a gente sempre conta, que a palmilha, na verdade, a Bruna já sabe disso, na Europa ela é feita por podólogos, né, pela graduação. Quando ela veio ao Brasil, o podólogo estava começando o processo de graduação. Então, a profissão fisioterapia, ela abraçou por não ter quem confeccionasse na época. E pelo seu conhecimento técnico, biomecânico, cinesiologia. E ela conseguiu um bom resultado. Agora, com a graduação, com pós-graduação, a podologia está assumindo o seu papel da palmilha aqui presente. Mas, com exceção, né, com o fato além da palmilha, eu tenho também a ortoplastia que só o podólogo confecciona, né? Ele é habilitado nesse processo e ele tem que angariar, ele tem que abraçar isso de uma maneira dele tá usando no seu dia a dia, porque algumas patologias a palmilha não resolve, tipo a posição dos dedos. A palmilha auxilia muito, mas casos de um calo interdigital, é a ortoplastia que vai estar ajudando. Então o podólogo tem que vencer o medo, tem que aceitar o novo e tem que trabalhar com essa técnica, que já está no Brasil há mais de 20 anos. Só que ainda não caiu no gostinho, mas a hora que cair... Mas você sabe, antes de eu fazer o comentário, você, quando fez a graduação lá na EMB, você fez tecnólogo ou já fez bacharel? Não, eu fiz tecnólogo. O bacharel veio 1 ano e meio depois. Entendi. E você chegou a fazer também? Não fiz. Você também já tinha físio, já estava já sou graduado. E foi depois correr fazendo as pós-graduações para ir para formação, mais... isso. Acabei optando por isso. Com certeza, legal, muito bom. Mas o que eu ia falar, cara, é que assim, me incomoda muito hoje no Brasil a questão das formações, né? A educação hoje no Brasil, acho que em geral, né? Depois da pandemia, a gente teve uma grande ascensão do EAD. Sim. E eu acho isso ótimo, porque eu fico imaginando, imagina os nossos filhos numa sala de aula na graduação, né? Assistindo o professor, não vai rolar, né? Não. Vai ter que ter uma parada digital, sim, vai ser. Gamificação, muita coisa. Então, eu tô na internet, eu sou um dos primeiros podólogos que encarou a internet ali e está hoje expondo realmente na internet, tanto na rede social, como também através do ensino, né? Mas, cara, eu não consigo, não faz sentido para mim você ter uma formação 100% EAD. Sim. Na podologia. Para a área de saúde, né? Para a área da saúde. A área de saúde. Aí você pega, por exemplo, a enfermagem e derrubou. Não tem, porque tem conselho, já tem toda uma estrutura e tal, conseguiram derrubar. Porque a enfermagem também tinha uma proposta disso, né? A físio eu não lembro, não sei, nunca ouvi. Mas até na área de psicologia, nessas outras áreas que teoricamente, você fica pensando na psicologia, o cara não precisa tocar nas coisas, né? Sim. Ele trabalha com a cabeça, né? Pensa raciocínio. Mas ainda assim você precisa ter o olhar, você precisa ter o sensorial ali. E a podologia não, cara. A podologia tem um ensino 100% EAD, né? Então, quer dizer, como é que o cara vai aprender? Não aprende. E aí, o que acontece? Se você olhar hoje, a maioria dos cursos,
E eu fico um pouco até desconfortável de falar isso, porque eu sou gestor de universidade, sou gestor do polo da Unifil aqui no Rio de Janeiro, e eu sou dono de escola, sou CEO do IBRAP, que é uma escola de curso técnico. Mas eu não me isento, cara, porque eu não estou falando aqui como gestor, nem como diretor, como CEO. Estou falando como podólogo. Consumidor, né? Sim. Não, como um profissional do mercado, sabe? Sim. Que, poxa, que enxerga que o negócio não está funcionando. Por quê? Qual era a proposta da graduação? Ser um nível acima Sim. do que é o técnico. Sim, sim. E hoje o cara sai sem saber, sabendo menos do que um técnico sai, e sem ter a prática que o técnico Ele sai tem. muito teórico, né? A parte teórica ele tem, mas ele falta essa parte prática. Sim. Claro, né? Que é o foco do atendimento. Exato. Né? Porque, tipo assim, é extremamente importante a teoria para você direcionar para onde você está indo, mas uma ausência de parte prática, isso te deixa muito limitado, muito manco para a Sim. atividade que você está realizando. Sim. E aí o mercado taxa assim, o podólogo não está qualificado, não está no nível de estar corrigindo, né, as patologias, as podopatologias presentes. Isso é preocupante para nós, né? Sim. Isso, sim. E aí, aqui que as pessoas estão imaginando? Tanto que elas não veem a diferença na hora de escolher. Se eu faço técnico ou faço graduação? Eles acham a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Na verdade, acaba sendo, mas não era para ser. Sim. Não deveria. Não deveria ser. Então, eu vejo... Claro que, assim, eu quero deixar claro aqui que não é nenhuma crítica, não estou aqui falando mal, não é isso. Estou fazendo uma leitura do cenário, do que a gente está vendo, Sim, né? sim. Então, assim, o que eu gostaria de ver, que eu acredito que você também, quero que você fale isso, o técnico é o cara que faz a podoprofilaxia e trata ali pontualmente algumas podopatias. Algumas não, a grande maioria das podopatias o técnico pode tratar com tranquilidade, com propriedade. Mas o podologista, né, o profissional de nível superior, o graduado, ele tem que avançar nessas questões da biomecânica. É ele que tem que ocupar essa lacuna. Sim, sim, sim. Então, quando você olha hoje, você deve ter, eu não tenho esse dado, porque não existe esse dado no Brasil, não tem dado, mas deve ter hoje mais gente saindo formado como nível superior do que como técnico. Eu imagino No que Brasil, sim. Eu porque imagino você que tem sim. hoje, sei lá, o último dado que eu vi, eram mais de 20 universidades ofertando esse curso de podologia. Olha só. Então, se você botar Brasil inteiro, 20, distribuído em polo e tal, e curso técnico, a gente deve ter uns 12, 15. E como técnico, ele tem a grande maioria das escolas estão com o formato, a massa é presencial, o volume é menor. Porque no EAD, meu amigo, você joga 60, 70 cabeças numa turma, e você consegue administrar isso, as aulas são online, cada um está na sua casa, tem o gravado, então dá para você ter mais gente, realmente. Sim. Mas no presencial não dá, né? Não Sala tem de como, aula você é tem um 25, 30, 40, estourou ali. Na né? teoria, porque Na quando teoria, é prática, não. Na prática você divide os grupos e você tal. faz divisão porque você tem um local de Exatamente. atendimento, as cadeiras podológicas, né? Exatamente, né? E um outro detalhe, cara, antes da gente ir, eu quero ir para a Bruna, que é uma questão também que eu tô vendo na formação, é que a galera, por exemplo, e como nas outras formações de nível superior, por exemplo, na enfermagem, tu faz a graduação, chega no final você tem que fazer o estágio, né? Sim. Aí você pega lá a tua carta de estágio e vai correr atrás. Aí você vai no hospital, vai em clínica, vai em centro cirúrgico, vai em onde você arruma espaço ali. E o podólogo vai aonde? Não tem. Você chega cru. Porque o enfermeiro, ele fica vendo o outro fazer ali, ele fica acompanhando o trabalho, ele consegue se virar. Não, e pratica um pouco, né? Ele A pratica. enfermagem é igual a fisioterapia. Na verdade, o sistema de ensino, né, a instituição, ela já direciona, né? Tipo, eu quando eu fiz a fisioterapia, eu tive o estágio em 6 locais, né? Quando eu fiz a graduação em podologia, eu não sei se você teve a oportunidade, eu passei por 6 locais também. A organização, a coordenação do curso já se preocupa com isso. Uhum. Algo que não acontece hoje, né? Porque a gente percebe aí na ausência. E você comentou dessa parte da graduação e essa lacuna. O que a gente percebe é que, assim, a graduação em podologia, ela abre uma porta. Então, o que nós precisamos, que ainda existe muito pouco no Brasil, e por isso que a gente precisa fortalecer ainda mais essa parte de graduação. Quando eu tenho uma graduação, ela me abre a porta para uma especialização, ela me abre a porta para um mestrado, ela me abre uma porta para um doutorado. Mestrado e doutorado é pesquisa. Então, nós temos várias teorias que o pessoal tem muita parte clínica, profissionais que estão aí 30 anos na prática, e não se tem uma comprovação científica, porque falta alguém ir lá, entrar dentro de uma universidade e falar, olha, eu vou provar que essa garrafa é laranja e não é azul, dentro da área da podologia. E por isso nós precisamos dos graduados. E essa é a nossa oportunidade.
Só que o meu graduado, ele tem que se formar, ele tem que estar prático, porque também não adianta ele chegar lá no centro de pesquisa e fazer por um recurso que ele pega um apoio aí de uma instituição federal que vai patrocinar essa pesquisa, e ele não consegue distinguir que isso é uma garrafa. Isso está sendo preocupante. Ele não é o problema dele provar que é laranja e não é azul. O problema é ele não identificar que isso é uma garrafa. E isso que está sendo a dificuldade da podologia ser mais valorizada pelas outras áreas da saúde para a gente estar no mesmo nível e todo mundo junto. Agora, por que você acha que isso acontece? Porque assim, eu imagino, tá? Eu não sou um cara muito acadêmico, né? Eu até nunca tive fetiche de fazer faculdade. Fetiche não até muito, que conecta muito, né? É porque eu brinco com esse negócio de fetiche, que é um negócio de empreendedor, sabe? Sim, sim. Por exemplo, o empreendedor tem fetiche de faturar 1 milhão. Aí quando ele fatura 1 milhão, nada quer demais. 10, Ele pagou 980, mas ele... né? Então, por isso que eu brinco que é fetiche, né? Sim. Mas enfim, mas eu nunca tive esse desejo, assim, nunca foi uma parada que eu quero fazer graduação e tal. Eu até queria, na época, porque eu era atleta, então eu nadava, eu treinava jiu-jitsu quando eu terminei o ensino médio. Então eu queria, vou fazer uma faculdade, vou fazer educação física. Aí minha mãe, não, pô, tu vai fazer educação física não, tu vai fazer fisioterapia. Eu falei, pô, por quê? Não, porque você, na fisioterapia, vai ser mais útil pra gente, vai ser melhor pra você e tal. Eu falei, cara, beleza. E aí comecei até a fazer. Não terminei, mas comecei a estudar. Então, assim, eu nunca tive esse negócio de ter o título e tal. Eu queria aprender as coisas. Eu sempre fui muito... Sabe aquele cara que desmonta carrinho? Desmonta e monta, assim, 3 vezes, sabe? Brincar. Minha brincadeira era essa, desmontar as coisas. Às vezes sobravam umas peças, né? Quase sempre. Mas sabe funcionando, tá bom, né? Exatamente. Sempre fui muito curioso, autodidata. Eu gosto de fazer as paradas novas. Quer ver um negócio que me dá desânimo? Depois que eu já fiz o troço 10 vezes... Eu já não quero mais fazer. Já virou aí eu rotina, quero alguém protocolo. que faça ali, eu já quero ir pra outra coisa, né? E eu sou desse tipo. E aí, cara, eu acabei, em algum momento ali, realmente entendendo a importância de estudar e claro que foi muito bom ter estudado. Eu não sou fisioterapeuta, mas o que eu estudei de teoria na fisioterapia, 4 períodos, Nossa. cara, explodiu minha cabeça dentro da podologia. Sim, né? você pegou a cadeira base, você pegou a cinesiologia, toda a anatomia, toda a Exatamente. parte base da fisioterapia. Foi fantástico. E aí depois, quando eu estava atuando como podólogo ali na clínica e tal, isso me ajudava muito a entender, a compreender, a entender um pouco de como se explica que essa garrafa é garrafa, né? Exato. Bom, e aí depois disso aí fiquei sem faculdade, até só com técnico, trabalhando como técnico, comecei a empreender. E agora, em 2020, quando eu fiz a parceria com a Unifil, o IBRAP fez a parceria com a Unifil para trazer, em 2019, na verdade, a gente terminou em 2020, é que, de fato, eu me formei, fiz uma graduação, que foi tecnológica. Então, eu não tenho muita vivência. Hoje eu estou buscando cada vez mais até entender o mercado e tal. Mas eu queria te perguntar, você que é um cara que já tem mais um pouco de experiência, vocês podem me ajudar. Por que você acha que na podologia não tem falta de interesse, de grana, de oportunidade? Você acha que tem pouca gente ainda? O que você enxerga que seja algo que... Por que não tem tantos artigos científicos na podologia ainda? O que você acha? Eu falo que falta um amadurecimento. Amadurecimento de quem está na área. Nós temos 2 blocos. Nós temos o bloco de quem é o prático, que tem mais de 20, 30 anos, e ele já está ali na sua estabilidade financeira, profissional, não tem horário na agenda, montou umas 2, 3 pessoas para trabalhar com ele estabilizou, chegou no objetivo e está ali fluindo. E tem um pessoal que falta o amadurecimento, muito jovem, que chegou, pegou o EAD da vida, uma graduação, que não está estruturada. Por quê? Porque falta algo para regulamentar sobre isso, né? Para juntar esses dois e falar assim, olha, você que é jovem, se dedica para comprovar cientificamente essas coisas. Porque esse aqui ele já está conseguindo fazer a coisa acontecer. Aí falta de interesse. Aí a falta de interesse. Mas ele já está estável. Sim. Então, para ele, assim, se não tá querendo mudar, ele tá estável. E esse daqui tá entrando no algo assim, nossa, eu tô aqui, mas será que eu vou, não vou, vou me apaixonar? E é associado a essa informação que você falou de a falta prática, né? Para mim, isso vem de quem faz a coordenação do curso. Falta, primeiro, quem tá coordenando esse curso é um podólogo graduado? Porque, não menosprezando as outras profissões, mas às vezes a instituição
coloca alguém da área da saúde para coordenar vários cursos da área da saúde. Então, exemplo, o coordenador da área da saúde, ele é um enfermeiro, ele coordena enfermagem, fisioterapia, podologia, entendeu? Ele é da área da saúde, mas ele não é o foco. E ele não- Isso. Ele não entende podologia. Isso. Ele não entende- Até porque é um negócio que ninguém entende, só quem é Exato. podólogo. Isso. Exato. E eu acho que, vou dar um pitaco aqui, Claro. não sou da área, né? Mas eu vou dar um pitaco. Eu acho que também é um processo de, é uma mudança de cultura, entende? Porque você vai para medicina, você vai para o direito, vamos pensar nessas duas cadeiras que são super, né, assim, tradicionais. Isso é natural a pessoa já entrar, já pensar, já ver artigo, já ver pesquisa e tudo mais. A podologia, isso tá começando, porque lá fora tem. Sim. Né, lá fora, Europa, enfim, né, os podólogos fazem cirurgias, enfim, é completamente diferente. Então, está sendo trazido, é uma mudança de base da estrutura como um todo. E aí, essa mudança é que me parece que, às vezes, falta esse amadurecimento dessas personagens que estão aí, né, no comando, enfim, né, para conseguir trazer isso mesmo como uma construção do porquê isso é tão importante para a profissão. E não só nesse lugar do... Eu ouço muito, e eu sei que é bem ruim, mas assim, eu vou colocar aqui, do pessoal falando, né, a podólogo é a manicure melhorada. Sim. Né? E aí, esse é um campo que eu acho que é essa mudança de construção de pensamento, de cultura, de entendimento, de vamos agarrar isso aqui. Vamos transformar isso aqui na mesma categoria do que qualquer outra profissão, né? Só que para isso requer desprendimento, requer, né, um podólogo que está estabilizado, tem agenda lotada, ele tem que abrir mão, e muitas vezes ele não vai abrir mão, porque às vezes nem faz sentido, que cada um tem que ver o que faz sentido para si também, né? Então, é muito complexo, né, essa estrutura. Pois é, e esse papo de manicure melhorada, ou de luxo, né, não sei, Exato. é algo que também me incomoda muito, né? E eu acho que eu tô pegando isso como uma parada que eu quero deixar como legado. Eu quero transformar ajudar, né? A Sim. transformar essa visão pela sociedade, né? E você, já sei que você vai investir mais agora também nos seus Sim, conteúdos sim, em sim. YouTube e tal, vídeos para a população. Acho que isso ajuda muito. Sim. Por quê? Vamos lá. Rapidamente, né? A maioria das pessoas que vêm para podologia hoje são pessoas que vêm dessa área de manicure. Sim, sim. E aí, as pessoas que não conhecem ainda o que é podologia criam essa associação pelo fato da manicure trabalhar nas unhas do pé e tal, e é podólogo também. Então, por falta de informação, criou-se essa configuração de associar que ou a podologia é uma manicure, como fala, melhorada no sentido de ter um pouquinho mais de Capacidade. Conhecimento e capacidade, Sim. mas também tendo de luxo, que é tipo, é o mesmo serviço, só que usando ferramenta diferente e cobra mais caro, né? E a gente sabe que é completamente inadmissível permitir esse tipo de comparação, Sim, né? sim. Nenhum problema com as manicures, não menosprezando a manicure mas de é maneira nenhuma. justamente pela finalidade do trabalho. Sim, e pela Sim. capacidade técnica, né? Sim. Sim. Conhecimento, capacidade e finalidade. Porque a terapia, a podologia, a gente trabalha com terapias, com tratamentos de saúde. Sim. E a manicure tem um excelente papel na parte do embelezamento. Perfeito. Isso. Né? Isso, ela é fantástica. E aí acabou, ponto final. E aí você tem que ter essa separação. Mas as pessoas, infelizmente, ainda não sabem, então a gente precisa fomentar mais isso. E aí eu quero realmente usar esse meio aqui para a gente ficar sempre falando isso, né? Falando da questão da formação, falando uma série de coisas que diferenciam tudo isso, né? E trazer elementos mais de abordagem mais prática até para mostrar esse E essa diferencial. educação, a podóloga vai fazendo com o próprio cliente dela, né? Porque se ela vem desse lugar da manicure, e aí ela faz o curso, e aí ela se especializa, aí ela tem que educar esse cliente a enxergá-la agora nessa outra máscara. Entende? Porque senão o cliente fica, né? Mas por que agora é mais caro? Mas por quê? Então, quando ela começa a entender isso e ela começa a se apropriar disso, aí ela vai também educando. E aí é uma coisinha puxando a outra. Uhum, Entende? verdade. E aí Mas você sabe que isso é um mega desafio, por quê? Vamos lá. A pessoa é manicure, ganha vida com isso. Sim. E aí ela quer ir para podologia. Só que para ir para podologia ela não tem carteira. É.
Aí, se ela pensa, poxa, hoje eu faço, sei lá, 3 mil como manicure. Sim. Para eu ir para podologia, eu sei que eu vou fazer 6, 8, 10, 12, 15, dependendo de como ela for desenvolvendo. Mas para sair desse 3 que ela já está e ir para 3 na podologia, é muito doído. E ela não enxerga, às vezes, muito a questão até de arrumar um emprego. Porque hoje tem podólogo que vai trabalhar numa rede, numa clínica, um lugar que já tem clientela, e ela faz isso. No terceiro, quarto mês, se ela trabalhar direitinho, ela já faz isso. Então, o processo de transição que é delicado, né? E aí acaba, isso é a pior coisa que existe. Porque o cara fica preso naquela condição, não se permite viver o novo, fica. E aí, sabe o que acontece? Você vai ver gente com 3, 4 anos de formado que ainda não é podólogo. Sim. Porque não consegue entrar. E aí, se ele não pratica, ele Aí- vai perdendo todo o aprendizado que ele teve. E aí ele fica na rotina, e aí a Bruna vai falar sobre isso, né? Vem uma frustração nele, que ele se formou, mas não consegue aplicar. Eu acredito que muito mais que você está falando, com um profissional da área da podologia, é a própria pessoa, ela se preparar para a transição, né? E aí ela precisa de uma assessoria, de trabalhar as crenças dela, tá trabalhando como ela vai, ela tomou a decisão, ela fez o curso, isso é legal. Agora, como ela vai estruturar para fazer essa transição e pagar o preço, né? Porque todo mundo faz a transição de uma profissão, e essa aqui é muito próxima, mas você sai de um processo de embelezamento, que é a manicure, para um processo de tratamento, é uma transição de profissão que você está realizando. E o quanto você está preparado para pagar o preço, para ficar alguns meses sem atendimento, qual estratégia fazer, aí falta uma orientação e também um acompanhamento mental para ela conseguir chegar num novo caminho. Mas você até, não, eu super concordo, mas eu acho que nem só quem vem, por exemplo, da manicure, mas quem vem, como vocês estão colocando, né? A pessoa que decide fazer o curso, a graduação, e tem esse sistema falho, né, da prática ali, que vai fazer com que ela construa minimamente uma estrutura de segurança, ela vai se deparar com essas questões. Sim. Entende? Ela vai travar. Porque aí ela tem um monte de outras questões que vão mexer aí na estrutura, né? E aí vem as crenças, os padrões que a pessoa é formada, enfim. E isso vai mexer muitas vezes para ela, no mínimo, questionar. Será que é aqui mesmo? Será que vale a pena? Ou ela entra naquele processo de eu preciso continuar buscando. E aí, muitas vezes, vai se deparar com um curso também que não tem tanta base, tanta coisa, e não vai deixá-la pronta para aquilo que ela precisa. Entende? Então, tem sempre esse olhar aí que tem que desenvolver, né? O técnico e o humano junto, né? Você sabe que isso pode... Ela falou uma coisa importante, né? Por que nós não temos essa nova... Que a gente comentou aquela outra pessoal. Porque ele vê que é uma profissão que não está direcionada. Você não tem professores, mestres norte para poder direcionar essa profissão como existe numa fisioterapia já regulamentada, como existe numa medicina. Eu acredito que essa tecla que se bate da regulamentação, ela é importante, porque a gente precisa de um conselho para também direcionar e fiscalizar as instituições. Por que uma instituição abre um curso da área da saúde e não coloca na grade a parte prática? É viver na teoria e é cuidar da saúde das pessoas, tá bom? Então, isso está diminuindo a qualidade de serviço da podologia em si e deixando ineficiente e colocando em risco a vida das pessoas, como nós já falamos e sabemos do pé diabético. Então, é o podólogo que cuida do pé diabético, é o serviço de saúde, e hoje a saúde pública, e lá no estado de São Paulo, né, que está acontecendo, está procurando o profissional da podologia para indicar a realizar. Eu fui procurado pela prefeitura da minha cidade para cuidar de uma pessoa com pé diabético por uma prescrição médica. Então, a partir daí, nós temos que ter esse pensamento. Se eu não tenho conhecimento, uma prática para cuidar, eu vou colocar em risco a vida da pessoa. Então, essa instituição tem que ter um órgão regulamentador, uma fiscalização para estar acontecendo isso. E não só a instituição, claro, é óbvio, mas assim, também uma construção da pessoa, no sentido de entender, parar de acreditar no milagre, na coisa instantânea, porque isso é quase que uma construção cultural, a gente acredita no milagre. Eu quero acreditar que aquilo vai ser a resposta para as minhas questões.
E eu não entendo que tem um processo, que tem ali uma dorzinha que eu tenho que estudar, que eu tenho que treinar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que buscar referência daquele professor que eu tô Sim. comprando um curso, por exemplo, que eu tenho que entender se ele é formado, que eu tenho que buscar isso. E aí eu acho que isso também, trazendo essa mudança de pensamento desse profissional, vai aumentar bastante também o nível, entende? Porque aí a pessoa começa a ir a buscar aquilo que realmente vale a pena, né? Dentro da minha área, por exemplo, eu vejo coisas sendo vendidas assim, desbloqueei tudo num dia só. Eu falo, como é que pode? Né? E as pessoas acreditam, as pessoas vão, as pessoas compram, entende? E mexe com feridas, e muitas vezes feridas muito profundas. Então, eu acho que também vocês levantarem a bandeira nesse sentido da provocação de, gente, vamos acreditar naquilo que realmente vale a pena acreditar. A gente vai quebrando também algumas, né, crenças mesmo e cultura que não está agregando para provocar para aquilo que vale a pena e que traz e que constrói e que vai ser bom, né? Muito bom, muito bom. Agora vocês sabem, né? Eu criei um programa de mentoria exatamente para suprir essa necessidade. Por quê? Legal. Porque quando eu comecei a empreender, eu empreendi fora da podologia. Eu comecei, na verdade, na podologia, que eu montei uma loja de produtos para podologia, que era Podolife, inclusive. Podolife. Aí, só que acabou que eu tinha uma sociedade com um cara que não tinha visão de negócios alinhada com a minha visão. A gente pensava completamente diferente. E aí não deu certo o negócio. O negócio deu certo, mas a sociedade não. E aí eu precisei sair, né? E aí que o negócio dele continuou por 3 meses, ele não quis mais tocar, vendeu, desmontou, enfim. E aí eu tive uma experiência boa, porque eu vi que o negócio funcionava do jeito que eu estava planejando, mas não consegui fazer ele acontecer. Obviamente que vem uma frustração normal, beleza, a vida que segue. Fui trabalhar na rede franquia, nos pés do pé. E depois eu queria de novo empreender. E aí queria montar uma unidade do Spa do Pé, não consegui, não deu certo, avançar um pouco. Recebi convite fora da podologia. E eu, como queria muito empreender, mesmo gostando muito da podologia e querendo empreender na podologia, encontrei a oportunidade fora e fiquei fora. Fui para fora, fui empreender fora, aprendi várias coisas, que foi a minha escola de empreendedorismo na prática, porque eu não fiz graduação nessa área, não tive curso nenhum específico, treinamentos muitos, mas uma faculdade, um curso técnico, nunca fiz. E aí, quando eu volto em 2016 para podologia, que minha mãe ficou doente, meu irmão também estava tocando lá o Ibrap sozinho, até que ele acabou sofrendo acidente de carro e faleceu. Naquela fase que eu volto, eu falo, cara, se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje como empreendedor lá atrás, pô, Seria. eu não tinha nem saído da podologia, né? Mas aí eu falei, bom, então o que eu posso fazer agora? Posso ajudar as pessoas que estão na podologia e que precisam desse conhecimento e não sabem. E comecei a ensinar isso, e começou a dar certo, e comecei a ter muito resultado. Então, as minhas mentoradas hoje, elas conseguem resultados muito grandes, tipo, poder fazer a transição de uma forma mais segura, poder sair de atender dentro da própria casa para montar seu consultório fora, Legal. poder sair do consultório e aumentar para tornar uma clínica, sabe? São vários tabus que elas vão quebrando, pessoas que não acreditavam que seriam possíveis de ter um negócio, ou seja, trabalhavam em parceria. Fala assim, não, cara, eu vou montar, eu vou... E montou, sabe? Então, é claro, gerindo o negócio de uma forma estratégica, inteligente, né? Sim, sim. Só que o que que acontece? A maioria de nós, eu me incluo nesse processo, a gente tem preguiça, muitas vezes, de investir tempo e dinheiro em algumas coisas que a gente não gosta. Só que são importantes, né? Porque eu até brinco, para o cara poder ter cliente, para ele poder aplicar todo aquele conhecimento técnico que ele absorveu, que ele adquiriu, que ele ama fazer, ele tem que ter alguém sentado na cadeira dele. E esse alguém é um cliente. Então ele precisa primeiro aprender a captar o cliente. Porque se ele ficar só, não, inaugurou, ficar aqui esperando o cliente, qualquer hora vai chegar um cliente aqui. Não chega. Pé todo mundo tem, né? Alguém vai chegar andando ainda, né? Não chega, cara. Demora, quer dizer, chega, mas demora muito mais, Sim. né? Então, os tempos mudaram, as coisas estão muito diferentes, a gente tem hoje muita possibilidade, Sim, sim. mas eu percebo isso, sabe? E a questão da transição, um detalhe interessante também que eu observo muito com esse trabalho, é mais fácil você fazer uma transição de uma outra área completamente diferente do que quem é da manicure e vir para podologia, sim. entendeu? Claro. Você pegar um cara, tipo assim, sei lá, o cara tem uma pastelaria e o cara não quer mais. Aí ele quer ser podólogo. Ele consegue fechar a pastelaria de boa e entrar na podologia, mas a manicure não consegue, porque ela tenta reciclar os clientes que ela tem.
E não consegue. Por quê? Imagina o seguinte, você prefere comer carne ou peixe? Eu prefiro carne. Carne. Aí você compra lá no açougue, toda semana você vai lá no açougue e compra carne. Um dia você chega lá, Alberto, hoje a gente não tá mais com carne não, a gente tá com peixe. Aí tu vai comprar o peixe só porque o açougue mudou o produto? E agora vende. Você vai procurar o quê? Se eu buscar Outro outra- lugar. Isso mesmo. Acontece, o cliente está indo sempre na manicure. Um belo dia ele chega lá, a mulher não é mais manicure, agora ela é podóloga e quer que a pessoa mude o serviço. Você está entendendo a lógica? Sim, O produto sim. mudou, tem que mudar o cliente. Sim. Mas eu preciso conscientizar. Vai, mas só 10%, 15%, 20%, 30% às vezes você consegue. Mas você não consegue virar todo mundo. Não consegue, porque o cara não quer aquele produto. E é um novo ciclo. É um ciclo que Sim. encerra, um ciclo que inicia. Sim. Né? E ele já começa com 10, 15%. Já é bom. Já é bom. Quando a pessoa sai da formação básica, ele sai com zero, né? E tem que captar, ele já sai com 10%. E assim Agora, tem que ter a coragem para abrir mão dos 70% e vir novos 70%, né? Ou se programar para isso, né? Também. Né? Então, tipo assim, Também. faz um colchão financeiro, faz um planejamento para transição. Perfeito. Eu acho que, né, você pode confirmar isso na sua mentoria, eu acho que o problema, a falta é planejamento. Então, vou mudar? Vou mudar. Então, vou me programar para essa mudança. A pessoa fala, quero mudar hoje, amanhã ela muda. Não. Mas aí vem antes do planejamento, Não, que é o dado. Por exemplo, o cara não sabe quanto ganha. Sim. Ele sabe que é mais ou organização. menos. Ele fala assim, mas vem cá, quanto que você fatura? Uns tantos, assim, aí fala uns 7, uns 8, uns 5, uns. Uns é complicado, né? Porque pode ser 4, pode ser 8. Então, Falta clareza. Né? falta clareza. Aí ele não sabe se tem segurança para fazer o movimento. Então, é isso. Aí começa ali. Aí tem a questão da coragem mesmo, que é uma questão emocional, que eu percebo, né? Da tomada de decisão. E também, obviamente, aí sim, o planejamento, que aí é Sim. fundamental. É o entendimento de qual é a dor que essa pessoa precisa enfrentar. Porque se ela entender que essa dor é alta o suficiente, ela vai enfrentar. Se não, ela não vai, ela vai ficar com 70% e vai falar, mas agora eu posso tratar melhor desse jeito. Entende? Porque ele precisa entender, é a dor que mobiliza. A gente acha que é prazer, a gente acha que é porque eu vou ganhar mais. Não, porque até eu chegar lá, eu tenho que abrir mão de tanta coisa que se eu não coloco isso na balança, eu não abro. É a famosa zona de acomodação. Sem perceber. E a gente vai dando uma sabotada, assim, né, no meio do caminho. Mas justamente pela falta de clareza desse movimento, dessa dor que eu tenho que enfrentar, daquilo que eu tenho que abrir mão, desse entendimento do passo a passo que precisa ser feito para que eu consiga fazer uma transição saudável, ou para que eu consiga trazer o cliente ali, ou para eu entender que o tempo de espera até as coisas começarem a funcionar é um tempo que é ok, né? Enfim, dentro da estrutura. Né? Então tem esses É de fato uma transição. Né? E uma coisa que eu acho interessante que a Bruna tá falando, até ela poderia aproveitar a oportunidade, né? Primeiro depois se apresentar, que a gente nem apresentou ela, né? Ela já entrou no bate-papo, mas assim, tal. Uma coisa, mudando um pouco para a área dela e linkado a isso, as pessoas pensam assim, eu só procuro alguém da mente quando eu estou doente, né? E pensa que assim, eu tenho que estar ou num processo de depressão, ou tomando uma medicação, ou porque um psiquiatra me indicou e eu procuro alguém da mente. E eu queria que a Bruna esclarecesse sobre isso, que não, a pessoa pode, nessa decisão que ela faz uma mentoria com você, ela entender que às vezes ela tem alguns bloqueios, ela tem algumas coisas, e ela procura um profissional da área da psicanálise clínica para ele ajudar a conduzir nesse norte, correto, Bruna, sobre isso? Correto. É que a pessoa não entende que ela tem isso, entende? Sim. Mas eu queria que você esclarecesse. É mais complexo do que isso. A pessoa não entende que ela tem uma questão. Ela só entende que não funciona. Ela só entende que, tipo, não tá dando certo. Eu não vou conseguir fazer a transição, eu não vou conseguir. Então, é essa clareza, assim, né? Assim, por que a gente, né? Entrando um pouquinho da área na terapia. A gente busca a terapia geralmente na dor. Geralmente quando a pessoa tá com sintoma, tá apresentando, né, alguma ansiedade, enfim, tem algum transtorno, recomendação de algum médico, enfim. Mas tem todo um processo do quê? De uma busca de autoconhecimento, né? Então, a terapia pontual para tirar ali o sintoma, né, para aliviar o sintoma,
Ela vai na dor mesmo, mas muitas vezes vem dessa busca, e eu tenho cada vez mais tido pacientes que, né, que estão nessa busca preciso me entender, preciso entender como é que eu cheguei até aqui, para entender o que eu vou fazer com isso. Então, esse lugar do autoconhecimento que vai fazendo a gente trazer clareza de todos os padrões, dos caminhos neuronais que a gente formou através de todas as vivências que a gente teve e por que é que a gente age, escolhe e se comporta do jeito que a gente faz. E aí, a partir disso, a pessoa começa a desenvolver o quê? A construção do novo. Puxa, sempre acreditei nisso, mas agora eu entendo que esse caminho vai ser um caminho mais saudável para mim. E aí ela começa essa construção. Mas isso requer esse cuidado nessa caminhada, né? Para trazer clareza e a pessoa conseguir fazer, porque a gente vai modificando, né? Eu vou mudando a forma de pensar, eu vou construindo novas conexões sinápticas, eu vou fazendo toda uma estruturação. É a reformulação do sistema, digamos assim. Muito legal. Então aproveita, Bruno, que você deu quase uma aula aí. por Não favor. é? Se Tem uma garrafa de vinho, a gente apresenta. abre a garrafa de vinho e fica aqui conversando com a Cancela o Bruna. restaurante. Olha só, queria que você se apresentasse e aproveitasse para falar um pouco dessa sua relação, né, com a podologia, como que você, como uma profissional da saúde mental, enxergou ali as necessidades, como é que você foi essa sua percepção e o que você hoje faz que ajuda o profissional de podologia, ajuda a nossa classe também a se desenvolver, assim como você estava explicando, né? Bom, eu sou a Bruna Rascassi, sou psicanalista clínica, né? Tenho uma formação tradicional, mas eu falo que a minha área de estudo, na realidade, de especialização, é estrutura inconsciente. Eu sou apaixonada por técnicas projetivas, enfim, toda a área de estudo vai caminhando para o entendimento do funcionamento dessa estrutura. Sou pós-graduanda em neurociência e terapia de reintegração implícita também. E na realidade, eu venho de uma formação anterior, né? Eu cheguei na psicanálise, o meu caminho foi na dor, né? Então, eu sou formada em artes cênicas, lá em Campinas, na Unicamp, e eu cheguei na psicanálise através dos questionamentos que eu vinha fazendo de mim, de dores, de luto, de convivência familiar, que era muito patológica. E eu falei, bom, ou eu vou estudar esse negócio e ficar boa, ou eu vou ficar doida. Não tem outro caminho. E aí, nesse processo, eu vim me desenvolvendo, eu vim me entendendo para conseguir compreender o outro também. E aí, nesse caminho, né, trazendo um pouco para a podologia, nesse caminhar, eu venho acompanhando o Alberto nos cursos, né? Somos sócios na empresa, eu sou né? assessora master dele. Administradora, financeira. Então, antes mesmo da minha formação, eu já acompanhava, ajudava nos cursos, enfim, então tinha contato com as turmas, conversava muito com a galera. Então, eu vinha também percebendo as questões que surgiam delas nesse particular. E aí, quando eu me formei e tudo, a gente vem com uma proposta, assim, quando ele vai dar curso, geralmente eu dou uma aulinha com o intuito, assim, de provocar, de gerar uma indignação nessa busca de olhar e falar, caramba, eu posso ser mais saudável, né? Porque saúde mental é a gente viver em congruência com a gente, honestidade com a gente. E a gente precisa entender qual é o caminho que a gente constrói para encontrar essa honestidade. Então, aí eu faço essas provocações. Aí disso acabou surgindo o convite para dar palestra no congresso, né? No congresso de Campinas. De Ribeirão. De Ribeirão, o Mário já me chamou pela segunda vez, então foi muito legal. A gente dá palestra, a gente faz técnica, o pessoal se joga, né, na técnica, e é bem gostoso, assim. É um campo, eu falo que é um campo de provocação. Eu falo que eu sou uma entusiasta da mente e eterna aprendiz, porque cada dia que eu aprendo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho que aprender. Então eu vou nesse caminho. Só corrigindo, não é legal. aulinha não, é aulão. Em 1 hora e meia, ela
coloca o pessoal no lugar ali, Legal. abre a mente e prepara pra eu entrar, e aí eu entro com a ortoplastia. Ela fala assim, o pessoal fica com crença, vou com você, ela chega, dá o aulão, empodera as meninas, e aí eu já entro com a ortoplastia e o negócio vai fluindo de uma maneira fantástica. Mas é muito legal, né? Agradeço a oportunidade da Bruna ter vindo junto nessa parte da formação, que a gente percebeu isso. A pessoa tem um bloqueio, ela vai... A Bruna fala muito isso, né? O pessoal da área da podologia faz muito curso, mas não pratica, fica com receio e não sai. Então, nós falamos assim, por que a gente não dá esse presente para as pessoas? Elas compram o curso de ortoplastia conosco na parte prática, e a Bruna introduz essa parte dessa uma hora e meia de aula para falar sobre o poder da mente, crenças, e tá trabalhando isso num processo de estar melhorando, e ela tá praticando e melhora a vida da profissional em si. Muito bom. Então, já que você está recebendo muitos convites, eu vou te fazer um convite também. Não, eu acho que é muito legal a gente ter esse olhar, né? Inclusive, a gente hoje tem dedicado bastante no ensino da capacitação em pé diabético, né? Que o profissional de podologia tem um papel muito importante na identificação de riscos, e também no trabalho de prevenção, e ele está ali na linha de frente com o paciente diabético, né? E o paciente diabético relata coisas para o podólogo que não relata para mais ninguém. Isso. Né? Nem pro médico, O médico, nem né? nada, Não, minha nada. filha, ai, eu sei, mas é que eu comi um bolo de chocolate ontem à noite, mas não fala nada para ninguém, não. E eu acho que a gente tem uma capacidade de ajudar muito mais, né? Porque se eu tô sabendo disso e o médico não tá, o médico não vai falar nada, e eu posso ajudar, né? Sim. Ajudar na conscientização e tudo. Mas eu percebo que as podólogas falam assim, nossa, mas o paciente diabético é tão difícil, é tão indisciplinado, é tão teimoso, eles parecem que não querem mudança e tal. E aí eu sempre procuro mostrar que não é um negócio tipo assim, ah, tá bom, você tá só diabética, uma doença incurável, e você vai ter que mudar todos os teus hábitos, inclusive tua alimentação. Sabe aquele negócio que você gostava, corta? Como é que esse cara vive, né? Então, ele tá vivendo um desafio também, né? E aí acho que ter um pouquinho mais de conhecimento para poder ajudar ele, a forma como vai conversar, como vai orientar, como vai falar, como vai mostrar um outro lado que talvez ele não esteja vendo, né? E poder ter um pouquinho mais, porque podólogo, até brincam, né? Que podólogo é quase um psicólogo e tal. Nunca Sim. vai ser, né? Mas ter um pouquinho mais, pelo menos, de consciência desse olhar, né? Para poder ajudar o paciente. Então, você poderia dar uma aula pra gente na capacitação em pé diabético? Com o maior prazer, com o maior prazer. Porque é muito interessante, né? O podólogo, ele não é psicólogo, lógico, mas no momento que o paciente está ali, aquele momento é terapêutico para ele. Porque o paciente vai lá e derrama tudo, né? Como você diz assim, às vezes o paciente diabético, ele vai lá e revela um negócio que ele não revela para ninguém. Sim. Né? Tipo, aqui eu tô seguro para falar isso. E aí, nesse momento, o podólogo conseguir pegar essa informação e mostrar com amorosidade, com empatia, com segurança também, né, da informação, o que aquilo significa e o que ele pode fazer diferente, até para lidar com essa nova realidade, né, e tirar desse lugar da sentença, né, da diabetes para a construção de uma coisa nova, é fundamental para o resultado, para o acolhimento, porque é um momento de muito acolhimento também, né? Então, é muito interessante, né? Opa, o maior prazer. Pô, fechou então. Você fala dessa história do podólogo meio terapeuta, eu brinco, né? Porque já tem essa parte com o pessoal vai conversando há muito tempo, e aí a pessoa fala, tal situação... Aí eu viro e falo assim, bom, olha, eu tô falando a minha opinião, mas quem vai confirmar isso é a Bruna, qualquer coisa. Mas segundo a minha terapeuta, né, que eu tenho em casa, ela fala que às vezes acontece sim, X, Y, Z, entendeu? Então, pra poder estar ajudando a pessoa, né? Mas é legal sobre isso, dentro dessa linha de transferência, né, dele abrir e tá comunicando a gente. Então, a gente tem que aproveitar isso. Ele abre um campo de confiança. Isso. E aí que eu deixo a dica que, assim, como você atende, eu atendo, todo mundo sabe como que é, e às vezes a gente tá ali, tem um horário, tem assim, ó, container, tem que resolver, e às vezes a gente para e não olha o ser humano que tá ali conosco, e é o momento que ele tá junto ali e falando, me ajuda que eu tô precisando, né? Então, tô aqui, troca informação. Então, esse olhar, assim, de parar e focar na pessoa que a gente tá atendendo, para ela dar informação
e deixar tudo, e depois, quando a gente termina aquele atendimento, a gente volta para os outros. É uma prática aí que a gente tem que ir colocando. E até para conseguir fazer isso de uma forma saudável, né? Porque, por exemplo, esse lance do que o paciente traz e quer, às vezes, opinião e quer coisa, né? Tipo, faz terapia comigo. E isso é uma coisa que também a gente tem que levantar a bola. Por quê? Porque para que a profissional não entre, né? Não incorra no erro Ah, de dar uma opinião, entendi. de querer resolver o probleminha que está sendo trazido ali. Até porque isso vai gerar um peso para ela. Porque ela entra, ela pega aquele pacote, leva. É comum chegar no final do dia esgotada, sem energia. E aí ela não sabe o que está acontecendo. Ela acaba se envolvendo com cada conteúdinho que vai sendo trazido ali, né? E aí, assim, a capacidade de estar ali, empática, acolhendo, recebendo aquela informação e não pegando e não colocando a opinião, devolvendo para a pessoa com muito amor, com muito respeito, para que a pessoa tome essa consciência, né? Isso é muito importante também da gente falar, né? Por quê? Porque senão depois ela fica, mas fulana falou para fazer isso, mas fulana falou para fazer... Não. Então, é um cuidado próprio, porque eu vejo os podólogos atendendo às vezes 12, 15 pessoas. Imagina você emitir uma opinião para 15 pessoas, chega no final do dia sem energia nenhuma, né? Então, tem esse campo da ética, né? Uma construção de ética e de um espaço seguro para todo mundo. E sem falar que depois, se ela seguir o conselho e der errado, ela volta lá, você falou pra eu falar! E ela volta no meio. Ó, agora deu ruim! Eu não vou lá mais, fica falando um monte de coisa. É isso mesmo. Verdade. Cara, que legal. E tem uma questão que você estava falando, né? Por exemplo, o idoso. Gente, sim, eu atendi muito idoso quando eu trabalhava com médico, né? Durante alguns anos eu trabalhei com o Dr. Vismar, que é um geologista. E aí ele pegava os pacientes idosos e falava, olha, você tem que fazer podologia e tal, marca com Jonas e tal. Então, cara, o idoso, ele só quer atenção. Sim. Ele não quer nem tratar o pé. Se tu tirar, virar a cadeira pro lado e ficar trocando ideia com ele, tomando um café, ele te paga e volta no dia seguinte de novo. Isso. Porque ele não tem atenção, às vezes, em casa, né? Então, entender um pouco, está relacionado ao sucesso também, né? Entender um pouco a queixa principal, mas também a motivação por trás disso, né? Sim, sim. E isso é bem legal também, né? Interessante. Ia ser legal que, só linkando a isso, que você falou, voltando da parte da transição, porque às vezes a pessoa não sabe como captar o paciente, mas também não é só captar, é fidelizar, né? Isso é uma coisa que vem trabalhando muito, porque tem alguns professores que dão mentoria, e eles falam que a maior dificuldade da podologia hoje não é só captar o paciente. Muitas vezes ele até capta, mas ele não consegue manter, fazer a manutenção, fidelizar. Então, como que tá essa lacuna no atendimento? Qual é essa falta de atenção? O que eu não estou entendendo o que a pessoa realmente veio buscar ali, né? Ou é porque uma falta técnica? Não, que ali, eu acho que o gap que fica é não entender o que o cliente veio buscar. Não tem um alinhamento de expectativa, entendeu? Eu acho que isso, como um negócio, né? Porque aí tem que ter um olhar de negócio. Tem. Não, mas é saúde. Pô, mas é um negócio. Sim, Sim. sim. É um Você negócio está da saúde. pagando, exatamente. Ele está pagando, ele quer algo. Então, quando você não alinha a expectativa, você abre brecha justamente para essa insatisfação. Às vezes não é uma insatisfação com a qualidade do serviço, nem com a profissional, mas é porque eu fui achando que ia ser uma coisa e foi outra. Sim. Né? Então, tem que ter esse alinhamento da expectativa, e aí eu gosto até de falar, porque uma estratégia que eu gosto muito e oriento sempre é, principalmente para quem está começando ou não está com a agenda cheia ainda, fazer a avaliação gratuita. Porque a avaliação gratuita, ela é tipo um test drive, uma degustação do negócio. Sim, sim. É uma oportunidade, igual o dentista faz o orçamento grátis. É uma oportunidade de você avaliar o paciente, entender as necessidades dele, poder explicar para ele o que ele precisa e como você, alinhamento de expectativa, como você consegue ajudar ele ou não. Sim, Perfeito. porque às vezes você não tem a técnica, você não tem o recurso, não é? Ainda mais o dentista, né? Ele tem especialidade, ele não trata isso, trata E aquilo. direcionar, Claro. entendeu? Então, quando a gente alinha essa expectativa, a possibilidade de aumentar. E outro detalhe também que ajuda na fidelização, é você nichar. Você definir o público que você quer atender. Esse negócio de todo mundo tem pé,
Isso é o pior problema que existe. Sim. Por quê? Porque você acha que você vai atender todo mundo, vai resolver problemas de todo mundo. Você até recebe todo mundo, mas nem todo mundo fica. Porque você não cria uma conexão específica. Exato. Entendeu? Então, quando você, por exemplo, fala assim, cara, eu quero fazer só palmilha. Pô, legal, mas eu quero fazer só palmilha para atleta. Pô, cara, aí tu arrebenta. Eu quero fazer só palmilha para diabético ou pessoas deficientes, ou pessoas amputadas, ou pessoas traumatizadas. Porque você vai nichando, e aí o cara que é o teu nicho, você consegue criar um ambiente perfeito para ele. Se você atende mais aquele público, por exemplo, o atleta, você vai ter produtos para quem é atleta, você vai ter tecnologia específica para ele. Então o cara fala, pô, esse cara eu tenho que ir ao meu podólogo. E por isso que você vê hoje, por exemplo, nutrição. Aí tem um nutricionista esportiva, nutricionista para emagrecimento, nutricionista para diabetes, nutricionista para trabalhar na alimentação, para trabalhar em restaurante, padaria. Gestacional. Então você vai nichando e a podologia não consegue enxergar isso. Não. Acha que nichar é como se você fosse, mas eu vou trabalhar só, reduzir, eu vou trabalhar só com esse público. Só que se você pegar só esse público, você não dá conta de atender. Não. Porque um podólogo que está com a agenda lotada não passa de 250 atendimentos por mês. Não. Tem um Se ele limite trabalhar físico. todo dia, Sim. né? Sim. Então assim, não adianta você querer abraçar o mundo, porque você não vai abraçar. Né? Então se você... Aí que é uma parada que a capacitação em pé diabético mostra. No Brasil temos 20 milhões de pessoas com diabetes. Hoje. E aí, se você se dedicar só para esse perfil de cliente, acabou. Você não vai dar conta de atender. A Siri se metendo aí, tá vendo? Mas enfim, isso é uma parada que ajuda muito na fidelização. Quando você cria o raio do público-alvo, que é o nicho que você vai escolher atuar, e você se dedica cada vez mais ali. Que é um exemplo disso no mercado aí, que é tão comum? Barbearia. Sim. Por que a barbearia ficou tão forte? Porque é o público masculino. O que o homem gosta? Sinuca, música, não sei o que, cerveja e tal. Atraiu o público, né? Então você alinha o ambiente, tudo tá pensado ali pro cara ficar ali e curtir, né? Então a podologia tem que ter esse olhar, o podólogo tem que ter esse olhar, né? Quer ver o contrário disso? É o homem, cliente homem, vai na podóloga dentro de um salão de beleza. Assim. Aquela fofocalhada toda que às vezes tem e tal, ambiente que ele não se sente à vontade, né? Então é por aí que entra as estratégias do marketing, do posicionamento, do alinhamento, do escolha do cliente, por aí vai. Mas eu quero saber, antes da gente finalizar, dos projetos do futuro. Sei que tem um canal aí novo no ar. É isso mesmo. Nós colocamos em prática já, inaugurou semana passada o canal no YouTube, o Fala aí Alberto, que ele é direcionado para o público final, mas também o podólogo pode estar ouvindo sem problema nenhum. E nós vamos estar esclarecendo dúvidas. Então, tem aqui, o que é o esporão de calcânio? Como eu trato o esporão de calcânio? O que a podologia tem de recurso para tratar? É podólogo? É fisioterapeuta? É médico? É esclarecer sobre a informação de patologias, de alterações existentes, o que é uma palmilha, por que eu uso uma ortoplastia, trazer essa informação à população, para que a população procure o podólogo e o podólogo possa estar oferecendo esse serviço e estar esclarecendo com relação à necessidade dele. Fala aí, Alberto. Fala aí, Alberto. Ó, vai ficar aqui na descrição aqui do vídeo. Tá? Então você vai lá no canal, se inscreve lá no canal do Alberto, manda pergunta para ele lá. Sim. E já tem aula inaugural. Já tem aula lá inaugural. Foi gravada na semana passada, é um aulão sobre o equilíbrio dos pés, tem 1 hora de duração. Então já tem material para curtir já. Show de bola. E as podólogas também vai lançar o curso de ortoplastia, depois tem de podoposturologia. Isso. Nós temos também na parte, que ela me lembrou agora de link. Nós também temos cursos aí, tudo online, tá participando agora, um pedido. Então nós temos aí a parte de bandagem biomecânica, ortoplastia, a parte de podoposturologia e posturologia também, para ter o aprofundamento dessas informações. Então o público vai ter o canal, o Fala aí Alberto, para que a população tenha conhecimento das informações. E também os cursos para preparar os profissionais para receber esses clientes que estão necessitando desses novos serviços. Até porque tu vai falar com muita gente e não vai conseguir atender todo mundo, né? Não vou. Então tu vai precisar de gente que tenha conhecimento para... E a ideia é essa, igual você, legal. né? Você vai capacitar o pessoal para o pé diabetes, para o atendimento, que você tem um limite. Eu também tenho um limite físico de atendimento. Então eu vou preparar esses profissionais para receber essa população que vai chegar com maior informação para isso. E tá fechando o ciclo. Muito e todo bom. mundo ganha na história. E cadê? Lá no teu Instagram tem agenda de cursos lá, pra galera saber as datas? No Instagram tem um link para poder estar acessando. Vou estar falando no canal, no Fala aí Alberto.
Mas também tô sempre publicando na rede social. Acompanhe na rede social as publicações ali, o @AlbertoMalaquias, que eu vou estar publicando sobre relação aos cursos. Malachias. Malachias, é verdade. CH. Malaquias, isso. Maravilha. E Bruna? Vamos lá. Eu lancei agora um e-book que se chama um Manual Prático para Manual Prático do Autoconhecimento. Então, são reflexões para a construção do eu. Então, eu faço um mapeamento básico, assim, da nossa formação de valores, parte profissional, se a gente está vivendo ou está existindo, qualidade de vida. E dentro, como é um manual, dentro dessa estruturação, eu coloco bastante perguntas, porque são as perguntas que a gente precisa fazer para a gente tomar consciência. Porque eu sempre falo, o meu trabalho, Jonas, é sempre assim, na construção da consciência. Porque quando eu construo consciência, eu entendo se aquilo tá ok para mim, ou se tem alguma coisa que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. E aí, para a mudança, a gente precisa trilhar esse caminho. Então, esse é o meu objetivo e é o meu trabalho. E em breve, estamos aí com planos de lançamento de canal, também para trabalhar nessa questão da tomada de consciência. Sensacional. Posso fazer outro convite? Não. Depois. Ó, vou deixar o link aqui na descrição também do vídeo para você acessar o e-book. E, cara, eu acho que dá para fazer bastante coisa legal aí, porque a gente acabou de falar, é uma necessidade, né? Isso aí acho que é um primeiro passo. Então, eu quero com certeza comprar, vou comprar já. E... Tá bom, tá maravilhoso. Tu já leu, né? Ah, Tá claro. dando spoiler aí. Mas, cara, eu acho que legal. E também o Instagram da Bruna. Qual é o seu Instagram? @Bruna Rascassi. Isso mesmo. Com dois S. isso. Rascassi com dois Rascassi. S. Vou deixar também na descrição. E 2025 teremos mais um encontro. Encontro de podólogos. Ó, mais de um. Não sei, você tá... Já pode falar? Ainda não. Mas então... planta aí que novidades chegando em 2025, mais um já está confirmado, tá bom? Encontro dos Podólogos em junho, 15 de junho de 2025, na cidade de Campinas, sendo a 4ª edição. E depois novos projetos que já vão ser divulgados logo, logo, para novas oportunidades aí do Encontro dos Podólogos. Cara, Logo novo, nova estrutura, tudo diferente. Eu fui nesse ano, eu achei sensacional a ideia, a produção, os detalhes, os diferenciais, porque criou realmente um encontro ali, né? E foi muito legal, bacana demais. Inclusive tem um vídeo onde a gente conta toda a história do evento ali, toda a edição do evento, né? Vai ficar aqui no card para você acessar e assistir esse vídeo aí também, tá? Gente, obrigado, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Mas a gente tá muito cansado hoje. Só para vocês terem uma ideia, a gente tá aqui, chegamos aqui hoje 8 horas da manhã, né? E são agora 22 horas, né? Então a gente tá há bastante tempo aqui. Hoje a gente produziu bastante, gravamos as aulas, inclusive... Vamos falar um pouco também, né, da ortoplastia? Com certeza, né? Sim. Estamos aí, acabamos de gravar o curso online, né, de ortoplastia, para poder estar acessando. Vai estar na plataforma, né, disponível no Hotmart. E a parte ficou completo, ficou muito bom, né, com teoria e prática. E trazendo amanhã temos mais gravação também com pacientes e modelos. Então, para o podólogo que quer quebrar essa barreira, quer se aprofundar, quer trabalhar com essa técnica que nós já falamos, então disponível logo, logo lá, o Jonas vai colocar aqui na descrição, o curso de ortoplastia com o Alberto Malaquias, né, para poder estar transmitindo a informação que eu tenho. E o podólogo está se profissionalizando e capacitando cada vez mais, porque agora o Fala aí Alberto vai levar essa informação à população e o podólogo tem que estar preparado. Maravilha, muito bom, gente. Obrigado mais uma vez por vocês terem vindo para o Rio, topado os projetos e estar aqui comigo, e também ter participado desse episódio. Obrigado de coração. Tá? Nós agradecemos. Tamo junto. Oportunidade. Tamo juntos. Valeu. E para deixar registrado aqui, é o casal dos pés à cabeça. Que legal, olha só. Eu gosto desse Gostei. né? Claro, né? Casal dos pés à cabeça. Mas vem cá, curiosidade, vocês têm algum paciente que seja o mesmo, não? Sim, vários. É mesmo? Mas como é que é isso aí?
Temos algum. Mas aí, quem que faz a captação do cliente? Depende, tem assim, paciente dela que veio pra parte da podologia e tem paciente meu que foi pra parte da psicanálise. Caraca, Porque, que na legal. verdade, assim, igual você falou, tô ali na parte da atendimento, a pessoa fala assim, a pessoa fala assim, nossa, eu preciso de um tratamento mental. Eu falei, a Bruna é psicanalista clínica, ela tem horário? Eu falei, tem, tá aqui o contato, né? E aí a pessoa faz e cria afinidade e começa a desenvolver. E o paciente às vezes comenta com a Bruna, né? Nossa, Bruna, tô ali, não tá dando certo. Ah, o Alberto é podólogo. Então tem essa interação dos pacientes. Como a gente atende, né, na mesma clínica, mas eu fico no andar de baixo, ela de cima, eu falo que o paciente sobe e desce, né? E aí acontece essa Que interação. legal, cara. Muito bonito, né? Muito legal. O casal que cuida dos pés e da cabeça. Isso. Muito bom. Muito legal. Gente, ó, eu quero agradecer mais uma vez aí nosso patrocinador, Podalmaster, que é a nossa loja de produtos para podologia. Podalmaster.com.br é o site. Lá você encontra todos os produtos que o profissional de podologia necessita, né? E a IBRAP, que é o Instituto Brasileiro de Podologia, que também é nosso apoiador aqui e nos ajuda bastante a construir todo o conteúdo, tá? Sim, maravilha. E é isso, finalizamos. Muito obrigado. Vamos para o amigo. restaurante. Com certeza. Obrigado, Eu Bruna. que agradeço. Valeu, Alberto. Valeu, tá bom. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até o Tchau, próximo tchau. episódio.